Neste podcast comento sobre hérnia de disco. Os casos de hérnia de disco estão se tornando mais comuns e afetando pacientes cada vez mais jovens. O problema atinge cerca de 5 milhões de brasileiros, crescendo em pessoas na faixa dos 30 anos de idade. Isso reforça como o sedentarismo, a má postura e outros fatores inerentes ao estilo de vida moderno são favoráveis aos problemas de coluna. Considerando que as crises de hérnia de disco podem ser dolorosas, incapacitantes e comprometer as atividades do dia a dia, é fundamental saber como identificá-las e tratá-las. Com isso em mente, preparei este podcast onde falo as causas da patologia, seus tipos, sintomas, fatores de risco, tratamentos e prevenções. Começo explicando o que é hérnia de disco. A comunidade médica usa o termo hérnia sempre que um tecido ou órgão desloca-se de sua região original. A hérnia de disco pode ocorrer na coluna cervical ou lombar. São as áreas da coluna mais expostas à movimentação e ao levantamento de pesos. Os discos intervertebrais são estruturas de tecido elástico cartilaginoso entre as vértebras. Servem para amortecer impactos da coluna e evitar o atrito entre as vértebras são comprometidos. Estes discos perdem sua capacidade de movimentação e projetam-se para fora, gerando uma protuberância na coluna que acaba pressionando os nervos presentes na região. Todo o processo gera uma resposta inflamatória e compressão das raízes nervosas, gerando muita dor nos pacientes. O tratamento adequado evita a paralisia, dor crônica e comprometimento neurológico quando avançada. Saiba os tipos de hérnia de disco. Para classificar a patologia, consideram-se 3 tipos de hérnia de disco. 1. Protrusas. É o tipo mais comum, em que o interior do disco intervertebral fica intacto, com o líquido gelatinoso ainda em seu centro. Há a perda do formato original que sofre alargamento, fazendo com que a estrutura de maior diâmetro acabe encostando em locais com maior sensibilidade nervosa. 2. Extrusas. Neste caso rompe-se o anel, seu núcleo apresenta deformações e o conteúdo gelatinoso escapa do disco vertebral. O líquido que sai pela fissura forma uma espécie de gota, que pressiona elementos sensíveis próximos e gera dor. 3. Sequestradas. O líquido que escapa do disco migra pelo canal medular, seja para cima ou para baixo. O anel se rompe e o conteúdo vaza, gerando consequências piores. Além da pressão na raiz nervosa, há também inflamação e compressão contínua. Saiba agora as causas da hérnia de disco. As principais são: esforços excessivos na coluna, postura inadequada, trabalhar sentado durante longas jornadas, situações onde fazem atividades intensas e precisam carregar muito peso, envelhecimento, tabagismo, sedentarismo, lesões prévias de coluna, sobrepeso. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Principais sintomas de hérnia de disco. Os sintomas têm diferentes intensidades, desde aqueles muito leves, até os moderados, fortes e incapacitantes. Além disso, alguns casos também são assintomáticos. As dores nas costas começam a surgir até 10 anos antes da confirmação do diagnóstico. Conforme a área afetada, pode haver dor da hérnia de disco no pescoço, cervical, na região lombar ou até dor de hérnia de disco torácica. Outras dores podem acompanhar esses sintomas, como dor ciática, formigamentos, acompanhados ou não de dor, fraqueza muscular, fraqueza nas pernas ou nos pés. Vale ressaltar que as dores podem afetar mais de uma região, aparecendo perna, braço, coxa, ou em 2 lugares desses simultaneamente. Em casos mais raros, quando há dano neurológico ou compressão aguda nos nervos, a hérnia de disco afeta o intestino e a bexiga. Os principais fatores de risco da hérnia de disco são: tabagismo, avanço da idade, sedentarismo, sobrepeso e obesidade, traumas diretos na coluna ou de repetição, hereditariedade, ficar sentado ou em pé durante longos períodos, girar ou inclinar o tronco com muita frequência, movimentos repetitivos, práticas esportivas muito intensas,
trabalhar dirigindo ou com equipamentos que geram vibrações, estresse ou outros fatores psicológicos, levantar, puxar ou empurrar objetos com frequência. Entenda como diagnosticar hérnia de disco. O especialista realizará uma entrevista para investigar o histórico médico e as queixas do paciente. Depois ele pedirá exames de rotina para patologia para afastar outras causas de dores, depois para confirmar o diagnóstico e verificar a área lesionada. Os principais exames são: raio-x de coluna. A radiografia não aponta claramente a existência de uma hérnia, mas ajuda a excluir outras doenças que podem gerar dores nas costas ou no pescoço. Também mostra se o alinhamento da coluna está correto e se as vértebras estão íntegras. Trata-se de um exame inicial, sendo que um resultado negativo leva o médico a solicitar uma tomografia ou ressonância para determinar sua gravidade. Ressonância magnética ou tomografia. A ressonância magnética ou a tomografia permitem visualizar com clareza a existência de uma hérnia de disco. Os dois procedimentos servem para avaliar as compressões geradas por hérnia, protrusões discais e possíveis abaulamentos. Mielograma. Nos casos em que há dúvida diagnóstica após a realização da ressonância, permite ao médico determinar exatamente qual a localização da hérnia de disco investigada e também o seu tamanho. Eletroneuromiografia. Serve para identificar a raiz do nervo que está sendo afetado pela hérnia de disco e que está provocando as dores. O objetivo do exame é verificar e avaliar as compressões nervosas ou radiculopatias, por meio de testes que apontam a velocidade de condução do nervo. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba como é o tratamento da hérnia de disco. A hérnia de disco tem tratamento com resposta boa na grande maioria das situações. Quadros leves podem ser revertidos com repouso, fisioterapia e alguns medicamentos. 90% de quem tem hérnia de disco pode trabalhar normalmente depois de apenas um mês de intervenções. Esta doença pode se manifestar de diferentes maneiras, o que exige práticas personalizadas para cada caso. Comece com tratamento não cirúrgico, feito com analgésicos, anti-inflamatórios, repouso, exercícios domésticos e diferentes práticas fisioterápicas. Confira agora quais os principais procedimentos para os diferentes perfis de pacientes. 1. Alongamentos e exercícios. Para fortalecer a musculatura e aliviar a dor, alguns exercícios e alongamentos para a hérnia de disco podem ser recomendados. As práticas incluem métodos de extensão cervical e lombar ou de alongamento posterior das pernas. 2. Bolsa de água quente. O médico também pode recomendar a aplicação de bolsa com água quente por 15 minutos a cada 3 horas, para relaxar os músculos e reduzir a dor temporariamente. 3. Medicamentos. Diminuem o processo inflamatório e as dores, mas que não pode ser prolongado para não gerar efeitos adversos. Em casos mais leves, recomenda-se a medicação com analgésicos simples e relaxantes musculares, com dores de intensidade moderada. A automedicação jamais deve ser considerada. 4. Intervenções fisioterápicas. Ajuda a melhorar a funcionalidade da musculatura, a reduzir dores, a relaxar os músculos e a evitar agravamentos. A fisioterapia motora visa promover exercícios de fortalecimento, alongamento, correção biomecânica e postural. A hidroterapia pode ser indicada como tratamento complementar, auxiliando na melhora da flexibilidade e amplitude dos movimentos. A acupuntura possui efeitos relaxantes, anti-inflamatórios e analgésicos, que complementam o processo de reabilitação. 5. Infiltrações e risotomia. Quando o tratamento tradicional não tem sucesso, infiltrações guiadas podem ser realizadas. Para auxílio diagnóstico e também como tratamento, utiliza-se um procedimento chamado de risotomia. Nele, uma agulha fina cauteriza os nervos sensitivos que estão provocando as dores. 6. Cirurgia. Por fim, deve-se considerar a cirurgia de hérnia de disco apenas em últimos casos. Prevenindo a hérnia de disco. Não existem intervenções preventivas diretas para evitar a hérnia de disco. Alguns hábitos podem reduzir significativamente seus fatores de risco, como prática regular de exercícios físicos, para garantir o fortalecimento e o ganho de flexibilidade corporal.
Realização específica de exercícios para hérnia de disco, focados no fortalecimento muscular das costas e do abdômen. Cuidados durante o trabalho, adotando uma postura adequada para levantar pesos ou levantando-se periodicamente caso trabalhe muito tempo sentado. Atenção aos seus limites físicos, evitando levantar pesos além de sua capacidade, ficar em uma postura inadequada, e assim por diante. Não fumar, uma vez que o consumo de tabaco enfraquece os tecidos dos discos intervertebrais. Evitar práticas de alto impacto, como agachamento com pesos, cama elástica, saltos, entre outras semelhantes. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.